Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, 15 mil reais. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Barcelona fazendo um bom papel, você tem o Barcelona é uma vitrine mundial. É impossível você ficar escondido no Barcelona. Mas a chance de você ir pra lá e não ganhar nada é grande. É grande. Mas por exemplo, outros atletas são convocados para a seleção em clubes que não são vencedores. Sim, eu sei, mas, por exemplo, outros, não necessariamente você precisa estar ganhando, estar vencendo, para ser convocado para a seleção. Outros jogadores estavam em clubes que também não venciam e que vão para a seleção brasileira. A questão do Gerson com a seleção, para mim... Não facilita. Lógico, mas não tenha dúvida, mas eu tô dizendo que assim, ele não tá indo para um mercado asiático, para um mercado norte-americano, tá indo jogar no Barcelona, que é uma vitrine mundial, todo mundo para ver o Barcelona, independentemente de com o Messi ou não, é uma marca mundial, ele está indo para uma vitrine que ela sempre vai estar em evidência. Então, para mim, pode ser ótimo ir pro Barcelona. Dizer não ao Barcelona assim é um negócio muito sério, né, gente? Sim, mas o Milan não tem quem, nenhum brasileiro quem diria não ao Barcelona? Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, o que o Silas disse, e eu concordo com ele, é o seguinte, há times que você tem que analisar o momento deles, você tem que saber gerir sua carreira. Ir para o Barcelona agora é um bom negócio? Para mim sempre será. Milan, E outra coisa, Milan, que nem você falou do Real Madrid. Milan é 7 vezes campeão da Champions League. Sim, 7 vezes. Sim. O Milan não existe hoje. O Milan sumiu. Sumiu. Mas o Barcelona está num patamar ainda de protagonista, né? Está num patamar maior que o Milan hoje. O Barcelona está num patamar acima do Milan. Mas ele está no viés, o Barcelona está no viés de baixo. E a perspectiva? O Barcelona está no viés de baixo. Mas não no... Sim, mas a perspectiva do Gerson... Imagina, e outra coisa. Por exemplo, e a perspectiva do Gerson... Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil, professor, você jogar no meio campo pro Real Madrid, que tá formado com a trinca Casemiro, Kroos e Modric, do que jogar no Barcelona, que tem 2 vagas em aberto. Barcelona hoje tem 2 vagas praticamente abertas. A questão é que no Barcelona atual, o Gerson entra. Ele entra. No Bayern de Munique... E em relação ao Arthur, mas ele entra pra jogar o Gerson se garante mais que o Arthur hoje. Ele pode fazer dupla com o De Jong. Olha com quem que ele vai jogar. Não, ele vai jogar com o De Jong. Ele tem Busquets do lado.
tem Jordi Alba jogando por dentro. Isso não é problema no Barcelona, Sormani. Sinceramente. É um ex-jogador de É o Barcelona. Que é isso? A gente tá tratando o Barcelona como se ele fosse o Al-Sadd. Não. O Barcelona é um time envelhecido. Não é. É um time envelhecido. Não, ao contrário. O Barcelona tá se renovando. O Barcelona tá se renovando. Principal jogador. Mas é esse que é o bom momento. É um veterano. Ele pode crescer junto com uma nova geração. O Ronaldinho Gaúcho chegou no Barcelona e estava justamente nesse momento. O Barcelona do Ronaldinho, quando ele começa lá em 2003, era um Barcelona da gestão do Louis van Gaal, que estava se deteriorando, que era um time que estava lutando contra rebaixamento, inclusive. O Ronaldinho chega com o Barcelona na 17ª colocação de campeonato espanhol. Chegou ele, chegou o Sorin, e o Barcelona deu um upgrade significativo que em 2 temporadas o transformou em melhor jogador do mundo e campeão europeu. Pode ser o momento dele. Pode acontecer, o cara tem que aproveitar a chance. Mas é uma certeza. Mas o cara tem que arriscar, ele tá indo pro Barcelona. Não há outros times na Europa que seria melhor? Desculpa, não dá pra gente colocar na prateleira Flamengo e Barcelona. É isso que o Silas falou, eu concordo. Não é isso, Facincani, não estou comparando Barcelona e Flamengo. O que o Silas falou, e eu concordo com ele, é que estando no futebol brasileiro, no Flamengo, e jogando a bola que ele está jogando, a chance dele ser convocado é muito grande. Disputando uma boa Copa do Mundo... Mas o Barcelona aumenta mais, Sormani. Disputando uma Copa do Mundo... Barcelona é o Barcelona, gente. Eu não Paulinho sei, foi pra eu Copa não sei, do o Barcelona está em viés de baixa. O Barcelona está em viés de baixa. Está em viés de... Ir para o Milan hoje é uma garantia que você vai chegar na seleção brasileira? Não é. Você estando bem, sim. Você estando bem, sim. Facincani, claro que é. Facincani, é óbvio que depende muito do seu futebol. Óbvio. Mas depende muito de onde você está. Do ambiente. Não vai voltar a Champions League nessa temporada. O Fábio pode falar sobre isso. O Fábio pode falar sobre isso. Um grande jogador num time ruim, ele pode sumir. Ele pode sumir. O Rafael Tolói, por exemplo, foi convocado para a seleção italiana na Atalanta. A seleção italiana não chega numa Copa do Mundo há 2 anos. Isso não é motivo para dizer não ao Barcelona, né? É uma decisão complicada, né, senhor Mano? Eu nem queria falar muito do Barcelona, né? Eu queria falar do Flamengo mesmo. Chega favorito. Mas eu acho que é uma decisão... Fábio. Não, assim, só para o que o senhor Mani colocou, o Barcelona ainda, mesmo com as dificuldades, você não saber a decisão que o Messi vai tomar, e aí, né, porque é um jogador que faz a diferença, mas o Barcelona figura ainda, na minha opinião, entre os grandes do mundo, né? Então é uma decisão complicada, até porque financeiramente, talvez o Flamengo se interesse também pela negociação. Então tem uma questão financeira, né? O dinheiro que vai entrar para o clube. O Gerson é um jogador muito grande e o Barcelona é gigantesco também. Talvez não seja, como o senhor Mano está colocando, o melhor momento. Mas muitas vezes, no melhor momento do Barcelona, o Gerson talvez não teria espaço. Então ele é uma cartada que ele, se o negócio realmente aparecer e o Gerson tiver com seu pai tomar essa decisão, é algo para ser pensado também. Mas o Barcelona, ele é gigantesco, ele é um clube historicamente muito grande, ele figura entre os maiores do mundo. Então, como o Facincani colocou, não é um mercado asiático, não é um time dos Estados Unidos, não é um time da Rússia, enfim, que a gente está acostumado a ver os nossos atletas irem. É o Barcelona, né? O Flamengo está muito bem, o Flamengo está brigando por todos os títulos. Eu, particularmente, torço muito para o Gerson ficar. Eu acho que o Gerson no Flamengo, ele é um jogador que vai chegar à seleção brasileira. Ele no Flamengo, ele vai conseguir disputar uma Copa do Mundo, mas do outro lado tem um Barcelona, né? Então eu acho que é algo muito grande e que deve ser pensado com muito carinho. E com relação ao Flamengo, William, eu queria só... Manda ver. Com relação à altitude, né? A gente falou, o Flamengo caiu muito no segundo tempo por causa da altitude. Eu vi uma entrevista do Rogério no início da partida, né? Antes de começar o jogo, a entrevista do Rogério e na chegada ao estádio, e ele fala que é lógico que existe algumas dificuldades, mas isso também interfere muito, né, na cabeça do atleta. Talvez tenha um peso maior a cabeça do atleta do que a questão física. E o Flamengo no primeiro tempo, ele não passou por nenhuma dificuldade, né? Porque o Flamengo controlou o jogo, controlou a posse de bola, o Flamengo chegou aos gols sem se desgastar tanto, porque ficou com a bola, soube usar o contra-ataque, né? A perfeição de saída de bola, o passe eficiente para conseguir os gols. Então eu acho que essa queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, ela já aconteceu em outros jogos que não foram na altitude. Então eu acho que isso é uma questão de time mesmo.
Talvez o resultado, você dar um passinho atrás e segurar, tentar, não segurar o resultado, mas jogar de repente por uma bola e você traz o seu adversário para dentro do seu campo, talvez aquele passe, aquela concentração no passe, ela tenha caído um pouquinho. Então eu acho que o Flamengo pode ficar atento a isso. Eu acho que o Flamengo, assim, o primeiro tempo do Flamengo, como foi colocado, foi brilhante, foi de encher os olhos da torcida do Flamengo, de causar medo nos adversários que vão enfrentar, porque o Flamengo teve muita qualidade, né? O Flamengo é um time de muita qualidade, mas quando isso é colocado para fora, quase por todos os atletas, o Flamengo fica realmente um time muito difícil de ser batido. Mas no segundo tempo, em alguns momentos da partida, o Flamengo dá uma relaxada e isso pode ser um fator prejudicial para a equipe dentro da competição. Então, a altitude, ela faz diferença, mas o mental, ela faz muito mais. Eu acho que o Flamengo pode trabalhar isso para conseguir manter a mesma intensidade de jogo, a mesma concentração de passes durante um tempo maior. Não dá chance para o adversário de criar tantas possibilidades e crescer na partida. Sim. Professor, quero te ouvir. Tinha um GC perguntando da maturidade do Flamengo, né? Se está num nível de maturidade essas 3 vitórias, e são vitórias expressivas, hein? Fora de casa, contra as 2 principais equipes do grupo. Os 2 principais adversários do Flamengo no grupo são Vélez, né? E foi jogo de estreia, e LDU, jogo difícil, duro. E o Flamengo ganhou os 2 jogos, inclusive pelo mesmo resultado. Aí a gente fala da maturidade, mas falta essa concentração aí que o Fábio falou, essa coisa mental, os 90 minutos para a gente falar que realmente esse time chegou na maturidade? Tá ouvindo aí, professor? Eu acho que o que faltou ontem foi dosar, William. O Flamengo já tem naturalmente esse problema da dosagem, mas ontem isso foi fatal, porque na altitude, mesmo nos melhores momentos, e o primeiro tempo, melhores momentos foram os 45 minutos do primeiro tempo, né? Tudo foi um show. Eu acho que até o Flamengo foi vítima da tentação em relação ao espaço que a LDU ofereceu no primeiro tempo e já não ofereceu no segundo. Sim. Primeiro tempo o Flamengo dominou aquele meio campo, tocava de pé para pé, aí aquela coisa da gula, sabe? E mesmo, eu te confesso que mesmo durante os melhores momentos do Flamengo, eu perguntava para mim mesmo olhando o jogo, eu falava assim, mas vai segurar o rabo desse foguete aí no segundo tempo? Na altitude? Será que vai conseguir? Será que não era melhor ter dado uma dosadinha? No segundo tempo a LDU se rearmou, passou a povoar o meio campo, que era uma coisa lógica, não podia continuar daquele jeito, e aí o Flamengo caiu, porque a bola batia e voltava. Então a gente falou muito, e o Rogério falou de como é difícil jogar na altitude. Tudo isso era uma bola cantada, gente. Não podia ter sido tão inocente de ter gasto toda a munição no primeiro tempo, e principalmente a munição física. O Rogério fala que se pudesse fazer 10 substituições, ele faria 11, porque o goleiro ele teve que trocar no intervalo, né? O Diego saiu porque sentiu ali, isso. Preferiram preservar. Então ele teria feito 11 substituições. Então até por saber dessa dificuldade, é que ontem faltou uma certa malícia na distribuição de oxigênio e de força física. Porque do ponto de vista técnico, é isso que a gente viu no primeiro tempo aí. O Flamengo sempre foi o bambambam da América. Potencialmente, sempre foi o bambambam. O que aconteceu é que o Palmeiras fez uma Libertadores mais constante, o Flamengo caiu cedo, isso é uma outra história. Mas potencialmente, o Flamengo nunca deixou de ser o time da América do Sul, talvez o único hoje, capaz de fazer aquilo que a gente viu no primeiro tempo. Só que tem que dosar. Sim. Tem um personagem nesse jogo que ele está alcançando números assim absurdos, né? Desde que chegou ao Flamengo. Ele não passa em branco. Desde 2019, quando chegou ao Flamengo, o Gabigol é realmente o cara. Vamos mostrar números do Gabigol, porque ontem ele alcançou outra marca importante, né? A gente só tá falando de Zico. Olha só. Maior artilheiro do Fla na Libertadores. O Gabigol igualou o Zico. E vai passar, né, gente? Vai passar. Tá? Bruno Henrique também, 10 gols ali, é bom lembrar, né? E fez um golaço ontem, né? E o Tita e o Gaúcho também com 10 gols. Mas o nosso foco é no Gabigol. 16 gols.
E assim, a gente tem uma tela também com os artilheiros brasileiros na história da Libertadores da América. E essa tela é bem interessante. Aí mostra o tamanho do Gabigol dentro do Flamengo, porque ele alcança o número do maior ídolo, que é o Zico. Agora vamos dar uma olhada no Gabigol com relação aos artilheiros brasileiros da Libertadores.